Glória a Deus. Obrigado, Senhor, meu pastor. A honra é nossa, viu? Gente, bom, deixa só vem cá, né? Vamos nos apresentar. Ó, Tiagão lá. Gente, senta aí. Bom, eu sou o Fabiano Daline. Eu sou a linda Fabiano. Casados para sempre a... De zero não vai mais. 19 anos. 19 anos vamos fazer 19 anos. 3 filhos. Glória a Deus na igreja. E o quarto filho? Não existe. Então vai lá, senta lá. Queridos, 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 7, fala assim: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é imagem, e ele é a glória, para a glória de Deus. Deixa eu ver essa tradução. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Bom, recebemos com muito carinho esse convite do Alvin, para estar aqui, tanto eu quanto a Aline e o grande Felipe. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu, que o Alvin viu a gente falando um dia desse, e a gente contou um pouco da nossa história, e nós fizemos um pouco de dinâmica. E aí o Alvin falou assim: traz a dinâmica de vocês. Então, gente, deixa eu contar para vocês como começou tudo. O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. O que é o homem ser a glória de Deus? O homem ser a glória de Deus é o seguinte: eu me relaciono com Deus, Deus manifesta o caráter dele em mim, porque todo princípio, caráter, atributo vem de Deus para o homem. A verdade vem de Deus para o homem. E o homem, Fabiano, que recebeu o caráter, atributo de Deus, manifesta na vida da Aline. E a Aline, o homem é para a glória de Deus, a Aline é para a minha glória. Ou o que significa isso? Eu represento o caráter, os atributos e os princípios dos céus aqui na terra, e a Aline, minha esposa, representa... Não ouvi isso aí? A sua glória. Exatamente. A Aline, minha esposa, representa o meu caráter, o atributo, o qual Deus me deu. Eu manifesto na vida dela, ela manifesta na vida dos filhos, eu também manifesto na vida dos filhos e da sociedade. Está claro sobre isso? Podemos avançar? Posso fazer a pergunta aqui então para vocês? Ninguém quer responder, mas então nós vamos avançar. Então tá. Então, ninguém consegue caráter e atributo moral lá fora. Caráter, princípio e atributos, ética, só vem de Deus para o homem. O homem manifesta isso na vida da mulher. A mulher manifesta isso na vida da sociedade. Bom, o que eu quero contar para vocês? A nossa história. Bom, a nossa história, eu e a Aline, já que nós estamos fazendo 19 anos, nós nos casamos em 2006. Nesse 2006, eu estava vivendo, eu vinha de uma vida de grandes desafios. Por quê? Eu casei com 24 anos e a Aline com 20, fazendo 26. Ela gosta de falar que estava um pouco mais velha. Fazendo 26, né, amor? Quase 27, né? Então é isso aí. Aí o que acontece? Deixa eu explicar para vocês esse versículo na prática, na nossa vida, que foi o que o Alvin nos pediu, para falar da nossa história e também dos desafios vencidos. Eu me converti com 22 anos de idade, e com 14 anos eu saí da minha casa, fui, né? Eu não tive um lar estruturado, fui para o mundo sem conhecer a Cristo. E lá, por não ter uma família, eu tive muitas decepções com as minhas namoradas. E quando eu me converti, com 22 anos de idade, eu comecei a orar a Deus e falei com Deus: Deus, toda escolha que eu fiz eu me dei mal, escolhe para mim. Eu falei: agora eu tenho Deus, eu tenho a sabedoria de Deus, vou pedir para o grandão escolher para mim, ele sabe, eu não sei. E eu fiz uma aliança com Deus. Falei: Deus, se eu te agradar, no primeiro dia, no primeiro dia que eu ver a minha esposa, eu vou saber quem ela é. Então eu comecei a orar a Deus. Mas também, nesse primeiro dia que eu me converti, no primeiro dia, Deus gerou no meu coração o desejo de ser pastor. Desde o primeiro dia que eu converti,
foi algo tão impactante entrar dentro da igreja. Gente, não digo convertir, se fosse aqui hoje, né, aqui na IGC, que nós somos uma igreja muito organizada, não digo convertir dentro da igreja, gente, eu gritava tanto dentro da igreja, que eu vou falar a verdade, viu? E gritava, Jesus, eu te amo, Jesus, o Senhor me libertou e tal. E aí, eu falei assim, eu quero ser pastor, por quê? Porque nada que eu vivi até hoje, os meus 22 anos de idade, se compara o que eu estou recebendo nessa igreja. Foi algo extraordinário. Então, de 22 até os meus 24, eu estava na verdade para fazer 22. Eu vim orando e clamando, jejuando a Deus e falando, Deus, eu quero uma esposa. Aí você pensa, né? Como que eu não estava com sede de casar, né? Aguardando o Senhor mais de 2 anos. E Deus me mandou vir para Belo Horizonte. E quando eu vim para Belo Horizonte, lá na igreja, ali não gosto muito dessa parte não, porque ela fala assim, você aumenta um pouquinho aí, né? Mas é da brincadeira. Quando eu cheguei lá na igreja, tinha um tanto de menina lá. Mas todas as meninas que eu vi, nenhuma testificou. Porque a primeira vez que eu vi essa minha esposa, eu sabia quem ela era, que seria ela. Irmãos, eu ia para o monte, chegava lá no monte, abraçava com a água, balançava a água, falava, Deus, cadê minha bênção? Irmãos do céu, pensa na terra seca, estava para lá de terra seca, guardando a prometida. Agora, pega mesmo e segura. E aí, o que aconteceu? Irmãos, eu levei muito a sério a aliança que eu fiz com Deus. A aliança que eu fiz com Deus foi a aliança que Jó fez, de desviar os olhos do mal. E se eu agradasse o Senhor, na primeira vez que eu visse a minha esposa, eu saberia quem ela era. Então, um dia eu sonhei que chegou uma moça, do jeito que eu estava pedindo para Deus, lá na igreja eu dava um beijo no rosto dela. E eu acordei bem cedo, contei para o meu amigo Henrique, e falei, Henrique, meu amigo, eu vou contar a parte da história e já chamo ela para vir contar mais parte. Nós vamos trabalhar nessa dinâmica hoje. E ela é mestre e sabe, né, que ela chegasse na Bíblia. Então deixa eu contar um pedacinho da história. E aí o que aconteceu? Contei para ele, aí ele me chamava de José, né? Você é sonhador, vai José, sonhador, não sei o que tem, quem? Deus vai te dar essa menina, né? Porque eu vim de Dores para Belo Horizonte, eu estou falando rápido, gente, para resumir, para dar mais tempo. Então, eu vim de Belo Horizonte para cá e fui trabalhar no fundo e morar no fundo de uma fabriqueta de bolsas. Eu era fabricante de bolsas. Aí, meu irmão, à noite, eu estou na igreja, essa parte mais que gosta. Irmãos, eu estava numa época ruim, então a roupa que eu tinha eram umas roupas ganhadas. Eu tinha a bota do Aladim. Qual que é a bota do Aladim? Eu ganhei uma bota tipo do número 43 e o bico grande, e ela foi meio que empenando e emborcando o bico assim para frente assim. Eu tinha uma calça preta, risca de giz, e sabe aquela camisa tipo seda, que a babaca o negócio fica tenso? Era minha roupa para ir para o culto. Tinha que lavar correndo para usar ela de novo. Irmão, eu estava lá na igreja e Deus já tinha me dado sonho. E era engraçado, irmão, porque aquela bota, você lembra aquela bota? Não sei se é da época dos irmãos, que tão velho que era aquela bota, mas se for da sua época, aquela bota que você andava, estalava, tac, 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 tac. Parecia que é sol, sabe? Parecia que é sol. Ah, meu irmão, o diabo que tinha medo daquilo, você batia no chão, sabe? Aí eu já batia longe mesmo. Aí, estava lá na igreja, orando, irmãos, de repente, rapaz, Deus cumpriu a promessa dele. Entra, quem? Nada mais, nada menos do que a Aline. Quando essa menina entrou, irmão, eu dei uma sorte, que eu estava igual os músicos quando eles estão tindo, encostados na parede, né? Eu estava igual eles, assim. E eu dei uma sorte que, quando ela entrou, quando eu olhei para ela, Deus testificou que era ela, irmão. Eu fui caçar a parede, minhas pernas sumiu, e aí eu encostei na parede e ela entrou. E por incrível que pareça, irmão, a hora que ela entrou e ela ficou de joelho lá, e eu tinha perdido as pernas. Não sei se isso já aconteceu com vocês, de perder as pernas. Isso aconteceu comigo. No dia que eu fui tirar a carteira de motorista, no dia que eu encontrei com ela, minhas pernas sumiu, não sentia mais nada. Mas aí, irmãos, quando ela entrou, a primeira conversa que eu tive com ela foi, pus a mão na cabeça dela e falei, Satanás, bate em retirada, tipo assim, já tem dono, já foi desse jeito. Pus a mão na cabeça dela, e na verdade, o que acontece? Eu não queria contar, não vou falar rapidamente. Hoje, graças a Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Mas, quando ela entrou na igreja e colocou de joelho no chão. De repente, veio um espírito maligno e começou a falar no ouvido dela. Eu falei, já vim com a bota, batendo rede,
E ela lá orando, de repente um põe a mão na cabeça dela, dá uma sacudida e fala: sai, demônio, em nome de Jesus. E aquele espírito saiu imediatamente. Eu estava tentando falar na cabeça dela, e ali foi o meu primeiro contato com ela. Resultado dessa história: Deus colocou uma mão no coração dela, colocou no meu, já estava transbordando, né? Aí, o que acontece? Ela mudou para Vitória, no estado do Espírito Santo. Quando ela mudou para Vitória, ali Deus trouxe essa mão no coração dela e trouxe já o transbordo do meu. Já estava amando, né? Só via o coraçãozinho no olho. Mas, meu irmão, eu sempre levei o reino de Deus, o evangelho, a palavra de Deus tão a sério, que eu nunca conversei com ela sobre o meu amor por ela. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca conversei. Pelo contrário, eu vi que Deus estava trabalhando ao meu favor. E aí a mãe dela foi me procurar, falar assim: olha, Deus revelou para minha filha que você ama ela e ela te ama. Eu falei: opa, a culpada foi a sogra, porque eu sempre fui muito sério com as coisas de Deus, muito sério com as coisas de Deus. Então eu não podia dar mau testemunho, né? Eu lembro de um dia que ela queria até meio que me paquerar, e eu era missionário, estava indo lá com a bota, né? Vocês sabem que é botona e tal. E ela falou: vamos conversar. Eu falei: não posso, vigia, irmã. Ela falou: vigia, irmã, não posso conversar com você não. Aí ela falou: mas nem um pouquinho. Eu falei: não, irmã, sou missionário da igreja, não posso conversar com você não. Mas por que não? Vai passar, se passar alguma irmã aqui da igreja, me vê conversar com você. Passa 2 irmãs da igreja e me vê conversar com ela. Eu falei: meu Deus do céu. Mas aí nessa história toda, por que você contou isso tudo a pedido aqui? Quando a mãe dela me procurou, e esse é o objetivo desse texto básico que eu li, quando a mãe dela me procurou, e depois que ela conversou comigo, ela falou 1 hora sobre a vida da Aline, e ela virou para mim e falou assim: me fala alguma coisa, o que vai acontecer? Eu apontei o dedo para ela, sem a Aline saber de nada, sem conversar com a Aline, sem namoro, sem nada. Apontei o dedo para ela, eu falei: sim, a sua filha é a minha esposa. Ela: o quê? A sua filha é a minha esposa. E foi exatamente aí aonde que entra o versículo. Aí ela virou e falou, aí depois ela falou assim: mas Deus te mostrou? Eu falei: Deus me mostrou. Ela vai casar comigo, eu serei pastor, ela vai ser pastora comigo, ela vai casar de branco na igreja, ela vai ser mãe de pelo menos 3 filhos, queria mais, mas foi 3. Ela vai ser mãe dos meus filhos e tem mais. Ela vai casar comigo. Mas agora o que eu faço? Ela falou: agora você liga para ela. Quem diz, irmão, que eu tinha uma ficha de telefone para ligar? Ela arrancou um cartão do bolso. Minha situação era tão ruim, quando eu namorava com essa menina, ela me doava cesta básica. E aí ela arrancou um cartão do bolso que tinha 12 unidades. Eu saí correndo pelo orelhão e liguei para a Aline. Na hora que eu liguei para a Aline e ela me atendeu, a paz do Senhor Jesus, irmão, eu vi que ela estava também empolgada do outro lado, eu tô de cara, né? E quando eu fui conversar com ela sobre o que Deus tinha me mostrado, o que aconteceu? As fichas acabou. Irmãos do céu, pensa na tribulação que eu fiquei, que é telefone, misericórdia. Ela me ligou de volta. A hora que ela me. E tinha um cara no telefone que queria usar o telefone. Eu falei: não, você tem que esperar, pai. Tem que esperar que está acontecendo aqui, os céus e terra está unindo aqui. Você não pode não estar aí. Pensa eu, irmão, orando do jeito que eu estava, clamando a Deus, indo com um monte. Ah, meu irmão. Aí ela ligou. Quando ela me ligou, eu falei com ela assim: Aline, ela, oi Fabiano, você está meio apavorado, né, e tal. Eu falei com ela assim: eu quero saber tudo que você falou para sua mãe. Não entreguei os pontos também não, né, irmão? Aí vai a estratégia. Eu quero que você fale tudo o que você falou para sua mãe. Ela falou assim: o que é que eu falei para minha mãe? Irmão, eu era crente assim, raiz. Eu falei assim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu só não falei da terra seca. Tem mais de 2 anos que eu estou orando, que eu estou jejuando, que eu estou esperando esse momento. Não deixa nada estragar não. Fala logo o que você falou para sua mãe. Ela falou assim: eu te amo. Eu falei para ela: fala mais alto um pouco, eu não entendi. Meu irmão, o fogo estava lastrando. Eu te amo. Aí eu falei para ela: você me ama? Me amo. Então, Aline, agora entra o versículo que eu li. Então, Aline, eu quero conversar com você o seguinte: eu vou casar com você. Meu chamado é ministério pastoral. Você vai ser mulher de pastor. Você vai entrar na igreja de branco. E você vai ser mãe dos meus filhos. Amém? Eu disse no telefone do outro lado, também em silêncio, sabe? Deus deu amém, amém. Eu fui cutucando um amém até ela falar amém. Aí quando ela falou amém, que ela chegou aqui em Belo Horizonte, que a gente se encontrou,
E aí que a gente começou um relacionamento, namoramos, noivamos e nos casamos em santidade durante mais um ano. Aí você prolonga o meu deserto, durante mais um ano, aguardando no Senhor em santidade. Tanto eu quanto ela já tivemos experiências, mas quando nós nos convertemos, nós nos renovamos com o Senhor, e eu fui o único homem da vida dela, e ela foi minha única mulher, e será assim até o encontro com Cristo. Então por que o senhor leu esse versículo? Eu li esse versículo porque quando ela chegou aqui em Belo Horizonte, e tinha um pastor aqui, agora a história está finalizando, e tinha um pastor que, em vez dele me ajudar, ele falou, foi mal demais de mim, falou: Aline, Fabiano não tem estudo, Fabiano, esse homem veio da roça, ela acabou comigo, ela achou que estava me ajudando, ela acabou comigo, o que esse homem vai te oferecer? Essa menina ficou indignada, eu pensando que coisa boa, isso aqui que tem, e ele só, meu Deus do céu. Aí nós subimos, e ali para a Avenida Guarapari, e fomos conversar. Aí ela virou para mim e falou comigo assim: quem te disse que eu quero casar? Aí começou os desafios. Quem te disse que eu quero ter filhos? E aí eu falei para ela assim, olha ali. E ela tinha um óculosão escuro, aqueles tipo de casca de besouro, aqueles redondão assim. Aí ela porque antigamente o negócio era maior, vocês lembram, né? Eles eram dos Beatles. Aí pegou, aí ela estava com aquele óculos. Aí eu falei com ela assim: tira o óculos que eu quero começar olhando nos seus olhos. Ela lembra que passou assim, passou no cabelo dela. Eu falei: meu Deus do céu, que bênção me deu. Que cabelo escorrendo assim no óculos, que negócio assim. Aí eu olhei dentro dos olhos dela, eu falei com ela assim: você está vendo esse caminho que nós dois subimos? Tô. Pode levantar e descer e ir embora. Ela: não estou entendendo por quê. Eu falei assim: porque se você não quiser cumprir a missão a qual Deus me deu para realizar nessa terra, Deus vai levantar uma moça 10 vezes melhor que você e vai colocar no seu lugar. Pode ir embora. Eu não trato ela hoje assim de jeito nenhum, era só naquela época. Sou bobo? Sou bobo? Você acha que eu sou bobo? Vai aprendendo aí, Cláudio. Você tira o boné para você ver direito, rapaz. E aí, irmãos? A minha parte eu finalizo aqui, depois eu volto. Pode vir cá, Aline, por favor. O que eu quis contar com toda essa história? Que o homem que é para a glória de Deus, ele tem que ter a sua missão muito, por favor, muito clara e bem definida. Por favor, no primeiro dia de relacionamento com ela, eu já dei as diretrizes para nossas vidas e o que iria acontecer. Eu pedi uma mulher que vai ser pastora, uma esposa que vai entrar de branco na igreja, que eu faço questão, vai ser pastora e vai ser mãe dos meus filhos. E ela não queria casamento e nem ter filhos. Mas o que aconteceu? Depois de quase 3 anos orando, irmão, não tinha quem aguentasse, né? Deus convenceu ela, e agora ela vai falar. Vamos, Cláudio. Colossenses 3, versículo 12 em diante. Quero compartilhar com vocês aqui também uma palavra. O Fabiano conta de um jeito engraçado, né? E eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de contar testemunho. Geralmente eu prego a Bíblia e fico só na Bíblia, não falo muito de vida pessoal. Mas ele entendeu que seria importante compartilhar. E eu, como eu vim também de um lar desestruturado, a minha mãe saiu de casa, eu tinha 15 anos de idade. E eu morei com o meu pai nesse período aqui no Santa Amélia e meus 2 irmãos. Um era dependente químico, que graças a Deus está em recuperação há 4 meses, sem droga, na glória de Deus. E o outro é o Igor, que vocês conhecem, que pouco tempo depois também namorou a primeira esposa e foi embora para o Rio de Janeiro e casou com a primeira namorada na época. Então ficou eu, meu pai e os meus irmãos. E infelizmente eu não tive mais tanto contato com a minha mãe. Então perdeu essa coisa da maternidade. Por vir de um lar desestruturado, para mim casamento era aquilo. Então eu não quero casar não. Eu quero Jesus, eu me converti com 25 anos, aqui também, no Santa Amélia. Mas eu não quero casar. Casamento para mim não é uma coisa legal.
porque era a versão que eu tinha em casa. Então, na verdade, eu tinha aversão a casamento e maternidade muito mais ainda. Então, realmente, quando eu conheci o Fabiano, eu me lembro até hoje que das minhas amigas, inclusive a Renata, as meninas fizeram as minhas amigas eram as minhas amigas do mundo, né? Então elas fizeram uma reunião e falaram: nós não vamos deixar você casar, nós não vamos deixar você casar, nós não vamos deixar você prosseguir, porque você está tomando uma decisão muito precipitada. Você conheceu o Fabiano agora há pouco, você se converteu tem pouco tempo, então espera mais um pouco, né? Mas eu tinha tanta convicção do que Deus tinha para mim, porque o Fabiano sempre foi um homem muito decidido, e isso eu quero deixar para vocês também, porque as mulheres de hoje são mulheres muito fortes, né, gente? São mulheres muito firmes, são mulheres posicionadas, não é, irmão Márcio? As mulheres estão assim, e eu vim de um lar assim, por mais desestruturado, de um lar onde a submissão era sinônimo de escravidão, não se existia, não se falava nesse assunto. Então eu tinha essa parte da Bíblia, eu pulava, porque eu não concordava, até que quando eu conheci o Senhor, e o Fabiano inclusive faz parte da minha conversão, porque eu me batizei e ele foi no meu batismo, e o Fabiano praticamente que me discipulou. Então, se hoje, para a glória de Deus, eu sou uma bênção, mas porque eu tenho uma bênção na minha casa, porque foi ele que me ensinou as Escrituras. E então eu tive esses questionamentos todos, mas quando o Senhor me curou no Mulher Única, aí eu falei: realmente, casamento, eu posso construir uma nova história. Eu tenho o privilégio de ter uma história diferente da história dos meus pais. Eu não vou permitir que se cumpra o que aconteceu com eles. Eu vou guardar o legado que foi bom, mas eu quero construir uma nova história. E assim foi. Então eu me converti com 25 anos, conheci o Fabiano aqui, mas logo mudei para Vitória, porque eu trabalhava lá numa multinacional, eu era gerente comercial lá no estado do Espírito Santo, e trabalhei lá, morei sozinha, e quando eu me casei aqui em Belo Horizonte, eu fiz questão de casar aqui por causa das nossas famílias, o Fabiano foi para Vitória, e antes disso eu me lembro de todos, absolutamente todos, até mesmo a minha mãe, falar comigo que tinha receio de não dar certo. Como que vai dar certo um menino da roça como uma menina da cidade grande? Né? As pessoas falavam assim comigo: mas Aline, poxa vida, como que você vai fazer? Você formou na faculdade, o Fabiano ainda não tirou nem o 2º grau, vocês são tão diferentes, as pessoas falavam tantas coisas. Poxa, na época ele ganhava um salário mínimo, o salário mínimo era R$350, e eu era gerente comercial. Na época, isso há quase 20 anos atrás, ganhava muito bem, enfim. E as pessoas ficavam em choque quando eu falava que eu ia casar com ele, né? E eu tinha convicção do que Deus tinha para mim, sabe, gente? Porque o Fabiano, em primeiro lugar, o Senhor, mas em segundo lugar, porque ele comunicou a missão dele ao meu coração. Então, uma mulher, para ela se submeter, o marido tem que saber comunicar a missão que tem. Porque em momento algum ele me enganou. Desde o início ele disse que ele queria casar, que ele queria filhos e que ele ia ser pastor. Então, eu, ciente disso, eu entrei na missão com ele. E assim foi, nós nos casamos, né? O Senhor me curou muito no curso Mulher Única. E aí começamos a passar alguns desafios, que eu quero começar com esse texto de Colossenses 3,12, que diz: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13: suportai-vos uns aos e perdoai-vos. E perdoai-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o quê? O amor. Vistam-se do amor. Vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por que eu trouxe esse texto? Porque duas pessoas completamente diferentes, de criações completamente diferentes. 12 dias antes do meu casamento, a minha sogra falece.
ela morre, eu não tive contato com ela. O Fabiano casou triste pela orfandade que tinha acabado de chegar na vida dele. E o pai dele ainda não o reconhecia como filho. Então o Fabiano era praticamente órfão de pai vivo. E a mãe dele tinha falecido. A minha mãe morava fora e eu morando com meu pai. E a gente veio para essa estrutura chamada casamento e fomos morar em Vitória do Espírito Santo, porque lá que era o meu trabalho. Queridos, os 3 primeiros anos não foram fáceis. Primeiro, porque meu esposo estava triste porque ele tinha acabado de enterrar a mãe dele. E segundo, porque ele não tinha essa estrutura familiar, ele não veio de um lar. Por mais que eu também não tinha vindo, não teve muita coisa que vocês tiveram, que vocês receberam. E a primeira coisa que eu falei com ele, falei: Fabiano, você vai estudar. Porque se você quer ser pastor, para você ser pastor, e eu nova na fé, convertida há pouco tempo, você precisa estudar. Porque um engenheiro, para ser engenheiro, tem que fazer faculdade de engenharia. Uma professora, para se tornar uma professora, também tem que fazer faculdade. E você vai estudar. Então a primeira coisa, onde que você parou? Eu parei no 2º grau. Então eu matriculei ele na escola e eu comecei a estudar com ele o supletivo para ele tirar o ensino médio na época. Sabe por que eu gosto de contar isso? Pelo que o pastor Flávio falou. O pastor Flávio disse algo importante, que é uma frase do Márcio Valadão. Só que o Márcio Valadão interpreta esse versículo assim: como termina é que se conta. Como termina é que se conta. Não é nem tanto como que começa, mas é como que termina. E por que eu estou falando isso? Porque eu valorizo os pequenos começos para a gente terminar a nossa carreira aqui na terra bem até a volta do Senhor. Aquilo que você não começa bem, dificilmente você termina bem. Não queira começar nada na carne e achando que vai terminar no espírito. Não, você começa no espírito e termina no espírito. Fiz a matrícula do Fabiano e falei com ele: a partir de hoje, você me ensina a Bíblia e eu te ensino português, matemáticas, biologia, química, física, inglês, e você vai conseguir tirar o supletivo, você vai tirar o 2º grau, porque Deus vai abrir uma porta para você e você vai fazer a sua faculdade. Porque eu vou te incentivar, eu estou aqui para isso. Sabe por quê, gente? Porque nós temos que não só pregar, fazer um texto conhecido, mas começar praticando dentro da nossa casa. E sabe como que a gente começa praticando dentro da nossa casa? Suportando uns aos outros. Você sabia que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz que o amor tudo sofre, crê, espera e suporta. O amor suporta, a paixão não. Então nós nos suportamos em relação às nossas diferenças no início do nosso casamento. E nesse período ele concluiu o ensino médio. Nesse período ele fez o vestibular, na época não era Enem, era vestibular. E ele passou na faculdade de administração e começou a fazer administração. Até que o Senhor foi lá e pescou ele. O Seminário Teológico Carisma abriu uma unidade em Vila Velha, que é do lado de Vitória. E o Fabiano entrou para o seminário na época, porque ele queria ser pastor, porque ele tinha o propósito do pastoreio, porque ele sabia a missão que ele tinha desde o início, e se ele sabia essa missão, eu estava ali para apoiá-lo. Sabe por que eu estou contando isso? Porque eu não estou falando de um apoio de agora, eu estou falando de quase 20 anos de jornada. Foram muitos perdões liberados até aqui e vice-versa. O Fabiano teve que plantar muito amor na minha vida para poder colher amor e vice-versa. E isso eu quero deixar para vocês como reflexão aqui nessa noite. Às vezes vocês esperam colher aquilo que vocês nem estão plantando. Para que vocês, hoje a IGC colhe a pastora Aline, hoje a IGC tem a mestre pastora Aline, mas quem cuidou e tirou meus carrapichos dentro da minha casa foi o meu marido. E se eu sou a bênção que eu sou hoje para a igreja, é porque eu tenho uma bênção do meu lado até hoje. Um homem que me corrige, que me edifica, que me ama, mas também que me exorta. E isso é importante. E é tão importante que nós trabalhamos há 14 anos, André vai fazer 15 anos em dezembro, então a IGC, que nasceu em Vitória, vai fazer 15 anos, lado a lado, todo dia. Você já imaginou isso? Porque tem marido que vê a esposa só das 18 horas para frente. Eu e o Fabiano trabalhamos juntos
todos os dias, lado a lado. Porque eu acredito na missão que Deus confiou a ele, por isso eu me submeti a ela. Então, homens, comunique essa missão com clareza. Não só exija a submissão, mas comunique a missão para que elas se submetam à missão de vocês. E dê exemplo, como diz Colossenses 3. Porque para o Fabiano falar aqui hoje com vocês e pregar sobre perdão, é porque lá em casa ele me perdoou primeiro. Quem está me entendendo? E nós tivemos que, durante muito tempo, suportar as nossas diferenças, resolver as nossas diferenças dentro da nossa casa, para que a gente preparasse o ambiente para os nossos filhos chegarem. E os nossos filhos começaram a chegar. 3 anos depois de casado, o Fabiano orando a Deus, né? Deus colocou no meu coração o desejo de ser mãe. Os nossos 3 filhos foram 3 filhos planejados, desejados, sonhados. E quando eu falei com ele que agora eu queria realmente engravidar e ser mãe, Deus tinha curado meu coração já em relação à maternidade. Eu vim a Belo Horizonte, eu pedi perdão para minha mãe pelo abandono dela quando ela saiu de casa com 15 anos. Liberei o perdão para o meu pai, pedi perdão para minha mãe, reestruturei com a minha parentela e o Senhor me presenteou. Antes de eu engravidar do André, o Senhor disse uma profecia para os meus 3 filhos. Para o André ele disse assim: gerarás um levita. Meses depois eu estava grávida e era um menino, e eu já sabia disso. O Fabiano colocou o nome dele de André. Então sabe por que eu estou compartilhando isso? Porque uma vida com propósito, ela flui. Nós 2 hoje fluímos juntos no Espírito, porque nós conhecemos a missão que Deus nos confiou e o propósito que Deus colocou na nossa vida. Então não é só sobre ser ou não ser pastor ou pastor. Não, nós 2 entendemos que nós temos um propósito juntos. Quando ele está fraco, eu ajudo, mas quando eu estou fraca, ele me suporta. O meu esposo, gente, já teve depressão. O meu esposo já ficou de cama. E sabe o que eu fiz? Eu assumi a igreja no lugar dele até ele se levantar e voltar. Eu já tive pós-partos terríveis, porque minha filha nasceu praticamente morta e foi ressuscitada no parto pelo pai. Passei dias terríveis, já passei situações pavorosas. E todas as vezes que eu estive de cama ou estive mal, ele assumiu o meu lugar na casa, sem cobrança, sem julgar na cara, porque nós entendemos que ser cônjuge é ser companheiro de jugo, é um andando ao lado do outro. Nós aprendemos que se a gente for o melhor amigo um do outro, a hora que ele puder contar comigo, eu vou estar lá, e a hora que eu puder contar com ele, ele vai estar lá. Por isso que a gente se complementa. Aquilo que é forte nele é super fraco em mim, então ele me edifica. Mas aquilo que é forte em mim é fraco nele, e eu edifico ele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não é mil maravilhas, não. Já passamos, como diz a Escritura mesmo, pela bonança, mas também já passamos escassez. Foram 4 anos de deserto, que se não tivesse sido construído, como diz os Colossenses, versículo 13 e o 14, se o vínculo não fosse o amor, nosso casamento tinha acabado no deserto. Porque o deserto foi terrível. Os 4 anos que nós passamos foram terríveis. Porque foi o ano que eu perdi o meu pai, foi o ano que ele teve depressão, foi o ano que o Christian voltou para as drogas, mas foi o ano que nós decidimos: se a gente vencer isso aqui, se nós passarmos isso aqui juntos, é porque realmente eu sou para você e você é para mim, e ninguém mais tem o poder de nos separar. Nós somos indivisíveis, Fabiano. Pode ficar aqui. Gente, é porque é o seguinte: como eu vim contando um contexto da história, então ela já chegou no deserto. Mas eu só queria contar, eu já te volto já o microfone. E eu só queria contar assim, que então, depois desse entendimento claro e dessa missão bem declarada, uma missão clara para ela, nós fomos para Vitória, assim como ela já expôs aqui. Nós buscamos muito ao Senhor com afinco, e lá Deus nos abençoou poderosamente. O pai dela, preste bastante atenção, gente. O pai dela, ela nasceu e cresceu até quando se casou comigo, e o pai dela sempre disse para ela:
você será bem sucedida, você será uma excelente profissional. Então o pai dela era um cara culto, e ele a habilitou e capacitou pela modernidade. A modernidade, ela fala o seguinte: você vai estudar, você vai se habilitar, você vai se capacitar, você vai trabalhar, você vai ganhar muito dinheiro, porque se você quiser ter marido, você vai ter. Se você não quiser ter, você não vai precisar de homens, você será autossuficiente. E se você casar, e se um dia seu marido quiser te deixar, a sua profissão te sustenta. E foi exatamente isso que ela fez. Então, antes desse deserto, eu quis contar o testemunho por causa do antes do deserto. Então, lá em Vitória, orando a Deus, eu fui para a área de bolsas e calçados, onde eu trabalhava, abri a minha empresa e fui trabalhar, fui vender. E aí o que acontece? Eu precisei pegar o carro dela para poder vender. E nós oramos a Deus, e Deus nos deu uma palavra, junto, orando, claro, buscando ao Senhor. Deus, nós precisamos de um salário X, e era o salário. Precisamos que o Senhor abra para nós uma porta, a qual ali não vai precisar de um carro, e que seja próximo da casa, da nossa casa. A gente morava no Jardim da Penha. A minha empresa já começou a fluir, a frutificar, graças a Deus. E aí Deus nos deu uma palavra: no 9º mês, no 24º dia, eu abençoarei o trabalho de suas mãos. Isso foi em setembro. Em setembro, e nós recebemos essa palavra 3 meses antes, não é isso? Então, 3 meses antes, me ajuda aí. Setembro, vamos lá, faz a conta, foi em julho. Então, em julho, Deus nos deu essa palavra. Nós fomos orando. Presta atenção, gente. Uma semana antes do dia 24 de setembro, sabe o que aconteceu? Ela recebeu a proposta. Porém, tinha o salário, tinha o convênio, tinha o ticket, porém, ela ia precisar do carro. Tinha tudo, mas o carro a qual era dela, que eu trabalhava, ela ia ter que pegar o carro. E ela chegou até mim e falou assim: Fabiano, e aí, qual é a sua decisão? Olha para você ver, o que é você comunicar? Ela não entrou no trabalho sem me pedir a permissão. Ela foi conversar comigo. Eu falei com ela: minha decisão é não. Pronto. Ela: o que é isso, meu amor? Não. Por quê? Porque nós não pedimos. Mas tem tudo. Mas você vai pegar o carro? Não é perto de casa? Ela falou assim: então tudo bem, se você falou que é não, é não. Voltando a se falar, você lembra da empresa qual era? Não, antes da Petrobras, né? Não, porque você teve uma proposta antes da Espaço. Então ela teve uma big proposta. Resultado disso, eu disse não, e nós continuamos orando. O 9º mês, o 24º dia, daria na segunda-feira. Na sexta-feira o telefone dela tocou. Era a Espaço, prestadora de serviço da Petrobras, que chamou ela. Na sexta-feira ela foi. Deus abriu as portas para ela. Na segunda-feira, que dava o dia 24, a carteira dela foi assinada. E foi a última vez que uma empresa assinou a carteira dela também. A carteira dela foi assinada no 9º mês, no 24º dia, do jeito que Deus tinha falado com a gente. E com o salário, convênio médico, o ticket a qual ela tinha pedido, e era perto de casa. Então Deus cumpriu, e eu soube muito bem me posicionar e dizer não. Então a Aline, ela, através da vida dela e da equipe dela, que ela coordenava 86 homens, né? 6 eram mulheres, 80 homens, na Petrobras. Aí depois eu até conto que quando eu chegava em casa eu era o 87, que ela queria coordenar. Ela já chegava de blaze, já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo, mas como eu estava fazendo o meu máximo, aí ela tinha a espada de lá e eu tinha a espada de cá. Eu falei: não, peraí, nesse não, vamos conversar, pense bem, se você quiser mandar em mim eu não faço nada, mas se você pedir, falar assim: meu amor, você pode, você ganha tudo. Então, queridos, eu ensinei ela a como me tratar. Você acha que eu sou bobo nada, rapaz, tá aprendendo aí segurando a ceia. E aí eu lembro que teve um dia, né, que ela chegou, mas nesse dia ela chegou meio zangada em casa. E ela chegava, porque era executiva, né? Chegava, e ela entrou dentro de casa, e eu lembro que ela já chegou apontando o dedo, fazendo assim: você fez isso, fez aquilo, fez aquilo, né, irmão? Aí estava lá, aí eu levantei e falei assim: vem cá que eu quero te ensinar mais uma coisa. Levei ela lá fora, ela ficou entre o elevador e a porta para entrar. Eu falei assim: todas as vezes
que você chegar aqui nessa porta aqui de casa, você vai tirar o seu blazer e você vai entender que quando você tirar o blazer, a diretora também vai sair junto com o blazer. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar em casa. Na hora que você entrar em casa, o que vai acontecer? Se eu estiver em casa, você vai perguntar por mim. Como que você vai fazer? Meu amor, você está por aqui e tal. Vou ensinando para ela. Aí eu vou chegar, aí eu vou chegar e você vai fazer o quê? Me dá um beijo. Ah, tem que ensinar. Aí chegou e você sabe o que aconteceu? Ela fez do jeitinho que eu ensinei. Então isso melhorou a nossa convivência. Aí Deus prosperou muito ela. Deus me prosperou, irmãos. Tinha 7 representantes e abastecia 3 lojas, mas de uma forma tão extraordinária, que eu lembro que teve um mês que eu ganhei 20 salários mínimos fora dela. E aí, irmãos, o que aconteceu? Nós começamos, eu e ela, mais um casal, a IGC. A IGC nasceu com 4 pessoas em Vitória, no estado do Espírito Santo. A IGC nasceu de um sonho, de uma igreja que viria para revolucionar a religião. Não queremos religião e nem religiosidade dentro da IGC. Queremos Bíblia. É por isso que eu estudei lá e continuo estudando até hoje. Não paramos. E ela também. Todos os dois estamos estudando, fazendo seminário. E no ano que vem os dois formam de novo, graças a Deus. Então, nós desejávamos uma igreja sadia, uma igreja que cumpre a Bíblia, uma igreja sem doutrina exacerbadas e etc. Então, Deus, aí, irmãos, me deu o privilégio de iniciar a IGC. E a IGC cresceu na graça e no conhecimento, uma igreja forte, onde até hoje nós temos amigos. E eu sempre fui de muita oração. E o pessoal chegou para mim e falou assim: pastor, agora o senhor está disposto a abrir mão da sua empresa? Eu fechei a minha empresa, abri mão de todo o meu salário para cuidar de 32 ovelhas que tinha dentro da IGC, porque sempre foi o meu sonho. E ela então consentiu, porque ela já sabia que todo aquele tempo de carreira proposta era para que eu viesse a ser pastor. Então eu me considero ter 16 anos de ministério pastoral. Aí nesse contexto, quando as igrejas, as IGCs cresceram, eu estava orando no monte, e Deus me deu uma ordem clara: vá para Belo Horizonte, porque eu vou te treinar em Belo Horizonte, e eu preciso de você em Belo Horizonte. Graças a Deus. E foi depois do graças a Deus o deserto, irmão. O desertão. Ela quer falar? Porque não foi fácil para mim, porque eu já tinha saído dessa multinacional, que eu achei que eu fosse fazer carreira lá. Eu fiquei lá quase 10 anos como gerente comercial, depois fui promovida gerente da filial no Espírito Santo. E quando eu saí dessa empresa e entrei na Petrobras, eu já entrei como coordenadora técnica, trabalhava na área de TI. E eu fiquei lá, gente, isso eu vou falar para a glória de Deus, né? Claro. Se o Arthur vai fazer 12 anos, então eu fiquei, há 12 anos atrás, o meu salário era R$3.550, fora os benefícios, fora todos os benefícios que eu tinha. Eu tinha um motorista que andava por mim para eu não precisar nem dirigir. Helicóptero. Eu tinha tudo à minha disposição. E eu me lembro que quando eu estava lá, 5 anos, porque foi uma porta que Deus abriu, né? Esse período foi um período muito desafiador, inclusive na minha fé cristã, mas foi um momento também de vida, se renderam a Jesus. Muitas pessoas fizeram os cursos da igreja através de mim, que estava lá evangelizando lá dentro também. Chegou a hora do Fabiano soltar essa bomba lá em casa. Agora está na hora de vir para BH. Eu falei: BH? Que BH? Acabei de ser promovida, moço. Essa bomba não foi bênção, velho. Foi bênção. Que mano é BH? Como assim BH? Nunca nem desejei voltar para Belo Horizonte. A nossa vida está perfeita aqui em Vitória. Eu quero aposentar na Petrobras. Meu cargo é cargo de confiança. O pai dela tinha preparado ela bem. Meu pai me preparou para eu ser uma executiva, e assim eu estou. Então, não, e aqui a gente já está congregando, você está pastoreando, eu sou voluntária, pastoreio como voluntária, quando der eu vou. Só eu era pastor naquela época. Só quando der eu vou. Mas eu não quero viver de evangelho, obra, sem chance. Deus tem isso para mim, não, tem para você, mas para mim não. Eu quero continuar investindo no seu ministério. Eu quero continuar investindo. E aí eu comecei a ter esses conflitos, porque eu não queria abrir mão da minha carreira, né? E eu me lembro que na mesma época, olha só como Satanás é articulado.
Eu me lembro que o Fabiano estava tendo contato com o presidente de uma escola de inglês aqui em Belo Horizonte, né? Foi inclusive onde a igreja começou lá. E ele falou assim: já que a Aline não vem para Belo Horizonte, eu vou fazer uma proposta para ela. Que aí o pastor vem, a gente começa a igreja aqui, e para a gente trazer essa mulher, eu vou pagar 3 vezes mais do que a Petrobras paga para ela assumir a gestão financeira da minha empresa, a parte administrativa. E eu falei assim: vou orar ao Senhor. E o Senhor falou comigo: não é assim que eu te quero lá. Você vai abrir mão de tudo. E aí o Fabiano perguntou: o que você vai responder para ele? Eu falei: eu vou responder que não. Mas que não? Eu falei que não, porque Deus falou comigo que é não. Eu não tenho que ir porque Ele me fez uma proposta. Eu tenho que ir porque Deus me deu uma direção. Então a resposta é não. Por isso que às vezes quando eu ouço alguém falar assim: André, sua mãe é pastora? Ah, então sua mãe, hein? Eu falei: meu filho, conta pra ele o que a mamãe teve que largar para poder ser pastora. Porque as pessoas às vezes fazem essa ligação, né? Que pastor tem uma relação com o dinheiro. E as pessoas às vezes não conhecem a história uns dos outros e nos nivelam por baixo. E na verdade nós entregamos foi tudo. E até carro, moto, tudo que a gente tinha, a gente começou a vender para investir na igreja. Aí eu tenho que contar esse pedacinho. Então aí o que aconteceu? Porque eu também estou trilhando uma linha de ouvir Deus e declarar a missão e você ouvir. Quando eu disse helicóptero, porque ela foi convidada para ir nas bases petrolíferas no alto mar, mas aí ela não teve coragem de ir, mas era para ela ir também. Então eu gosto de ser bem íntegro naquilo que a gente vive, não falar nem a mais e também nem a menos. E quando Deus falou ao meu coração, chega aqui perto de mim, quando Deus falou ao meu coração que era para virmos para Belo Horizonte, foi muito desafiador para mim. Por quê? Porque nós estávamos na igreja a qual nasceu conosco, e aí nós tivemos que levantar lá pastores. E eram 2 igrejas. Sabe esse congresso que nós fizemos aqui? O último que nós fizemos lá deu 450 pessoas. Aqui deu 300. Lá deu 450 pessoas. Igreja abençoada. E os nossos amigos estão lá até hoje. E o que aconteceu? Quando Deus me mandou vir, meu irmão, eu falei com ela: vamos. Nós começamos um projeto nessa escola de inglês na Rua da Bahia. E quando a gente chegou aqui, o projeto inicial que a gente estava começando, ele desandou. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que ir para a garagem da nossa casa com a igreja. E lá na garagem da nossa casa foi aonde nós entramos no deserto. Ouvir Deus, ela abriu mão. Quando eu cheguei para ela, eu falei com ela assim: você vai ter que pedir demissão do seu sonho, você vai ter que abrir mão da sua carreira profissional. Então, se o pai dela preparou ela para viver tudo isso e o marido dela chegar e dar uma outra missão para ela, como que seria isso na cabeça dela? Você compreende? Então eu falei com ela, eu falei assim: Deus falou. E ela virou para mim e me disse assim: Deus te falou? Eu disse sim. Deus te mandou ir para Belo Horizonte? Eu falei para ela, eu disse sim. Ela falou comigo: então me dá mais pelo menos 1 ano aqui, né? E foi aonde nós treinamos um pastor para substituir, para ficar. E aí nós viemos para Belo Horizonte. Mas quando nós chegamos em Belo Horizonte, pensa, a estrutura que a gente tinha em Vitória. A gente morava dentro de uma montanha, numa casa maravilhosa. E quando nós chegamos aqui em Belo Horizonte, nós viemos para o deserto. E foi aonde que todo o dinheiro que ela tinha juntamente com o meu, que a gente tinha conquistado, nós tivemos que investir para sobreviver. E nós entramos num deserto tão profundo que foram 4 anos. Eu me lembro até hoje, porque a gente não compartilhou com nenhum dos irmãos. E nós temos alguns aqui. Hoje nós temos 3 aqui que eu estou vendo. É o Diogo, é o Filipão que está ali, que é de camisa branca, e o Eugênio. E o Paulo está aqui também, você viu o Paulo, né? Porque esses irmãos aqui tinham condições de nos ajudar, mas nós nunca pedimos nada. Vocês sabiam do desafio que a gente estava vivendo? Vocês sempre nos viram alegres e felizes, de braços abertos?
nunca falamos nada, nunca pedimos nada, nem uma moeda ou um copo de leite para ninguém. Nós orávamos a Deus e falávamos, e foi aí que eu adoeci. Por quê? Porque eu não sabia que Deus iria me permitir passar por dificuldades, e em algumas áreas, fome não, porque arroz, feijão e ovo nunca faltou, mas feijão e arroz e ovo foi por bastante tempo, mas eu tive muitas dificuldades. Meu filho só tinha um par de tênis, e eu lembro que o dedo dele, quando ele mexia, ele saía para fora. Pai, olha isso aqui, olha meu filho, esse tênis mais chique tem, tem ar-condicionado. Mas por que eu estou contando isso, irmãos? Eu estou te contando isso porque logo quando nós chegamos aqui, e aí eu queria ressaltar isso, logo quando nós chegamos aqui, que Deus nos trouxe para cá, e que nós abrimos mão de tudo lá e viemos em obediência a Deus. O pai dela, que sempre foi meu grande amigo, ele sentou na mesa e disse: Fabiano, eu estou mal. Nós tivemos 6 meses para cuidar dele. Em 6 meses ele se converteu. Em 6 meses ele casou. Eu fiz o casamento dele com a mãe. Eu fiz o casamento dele, do meu sogro, com a minha sogra, com a mãe da Aline. E em 6 meses ele batizou e partiu para a glória. Então, depois daquele tumulto, conversando com ela e olhando para ela, ela me disse: meu amor, o maior presente que você poderia me dar foi ter ouvido a voz de Deus e ter nos trago para Belo Horizonte, porque em 6 meses eu pude cuidar. Eu carregava meu sogro nos braços, eu pude cuidar do meu pai, e o meu maior sonho da minha vida era ver o meu pai subindo para os céus, e foi isso que aconteceu. Agora Amém? imaginem se o marido não tivesse a direção geográfica certa. Imagine eu batendo o pé: não vou sair da Petrobras, vou ficar aqui. Não, nós não vamos morar nesse bairro, não. Nós não vamos ficar nessa cidade, não. Não vamos fazer isso, não. Imagine se eu evitasse ou recusasse. Como estaria meu pai hoje? Meus pais estavam divorciados há 19 anos e eles recasaram. O meu pai não conhecia Jesus Cristo, segundo a Escritura, e ele passou a conhecer. E eu ainda tive o privilégio de batizá-lo, o Fabiano de casá-lo e batizá-lo, e eu de batizar junto com ele. Por isso, homens, e quero finalizar aqui, porque por conta do horário, eu quero deixar uma palavra importante para vocês: deem a direção correta para a mulher de vocês, deem a direção correta, e que a mulher de vocês obedeçam essa direção, porque tem muitas vidas em jogo. Lá em Vitória, perfeito, igreja maravilhosa, nossos amigos, casa boa, emprego bom, vida muito redonda, muito certinha, tudo muito perfeitinho. Porém Deus pediu os barcos cheios de peixes. Eu não vim para Belo Horizonte porque eu fiquei desempregada, eu pedi demissão. Eu tive que abrir mão de tudo para começar aqui do zero. Sabe por quê? Hoje é muito fácil, as pessoas olham e não sabem o que às vezes a gente já passou. Juntos, sempre juntos, porque nós decidimos ser indivisíveis. No dia que ele está fraco, eu sou obrigada a estar forte, mas no dia que eu estou fraca, ele é obrigado a estar forte. A gente se treinou assim. Nós dois somos um exército imbatível na nossa casa. Nós somos casados de verdade para sempre, de verdade. Não é só porque a gente fez um curso ou outro curso, é porque realmente nós tomamos essa decisão. E quando ele adoece, eu cuido dele, mas quando eu adoeço, eu cuido dele. E os nossos desafios são vencidos dentro da nossa casa. Sabe como? Com a Escritura e com a oração. E eu encerro aqui dizendo, 1 Coríntios capítulo 13. Sabe por que dá certo? Por causa de 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que é o amor. Versículo 4. O amor é paciente. Nesse mundo tão ansioso, que todo mundo quer tudo para ontem, o amor é paciente. Eu soube esperar ele terminar o ensino médio, fazer o seminário em Vila Velha, vir para Belo Horizonte, fazer outro seminário aqui no Carisma. Eu soube esperar as mudanças de Deus na vida dele. Eu não abandonei ele na doença e nem na pobreza, e ele também não me abandonou.
nas minhas dificuldades e nas minhas adversidades, porque o verdadeiro amor sabe esperar. O verdadeiro amor é bondoso. Eu não tenho inveja quando meu marido é honrado, e ele não tem vanglória nenhuma quando a mulher dele é reconhecida. Quantas vezes eu chegava feliz em casa, com medalha, com tanta coisa que a Petrobras dava para a nossa equipe, e o Fabiano não se orgulhava, mas o Fabiano admirava. Próximo versículo, só para eu finalizar. O verdadeiro amor não maltrata. Gente, já parou para pensar nisso? Se tem alguém chato lá em casa, a chata sou eu, mas não é o meu marido. Meu marido não levantou a voz para mim, nunca foi briguento, nunca foi dado ao vinho, nunca foi rixoso. Mesmo sabendo das minhas dificuldades e das minhas limitações, ele sempre foi o mestre que senta e ensina e espera colher o fruto daquilo que ele ensinou. Verdadeiro amor não busca seus próprios interesses, não se ira e, principalmente, guardem essa última frase: não guarda rancor. Não guarde rancor da sua mulher. Não guarde rancor, porque eu, com todas as falhas do Fabiano, não que a gente se perdoou imediatamente, não, teve momentos que nós precisamos levar um tempo para se perdoar. Porém, nós escolhemos não guardar rancor, porque se tem alguma coisa que atrapalha o amor de fluir, é o rancor. Perdoe rápido, resolva rápido, seja resiliente. Tem um mundo lá fora para a gente ganhar. Nós dois sempre pensamos nisso, e por isso que nós estamos bem, aleluia, saudáveis, felizes, juntos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero finalizar Colossenses 3,14. Eu quero finalizar com o versículo a qual nós iniciamos. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse elo é o elo. Que elo é esse? É a decisão. A decisão de viver o amor. Nós precisamos de nos aliançar. Pensa numa aliança, o elo. Deus é um Deus de aliança. Deus, nós vimos que Ele fez aliança no Antigo Testamento. Aliança de Deus com Noé. O arco de Deus. Enquanto a gente vê o arco de Deus que nós conhecemos como um arco-íris, e isso já foi explicado aqui, mas é o arco de Deus em Gênesis 9, capítulo de número 13, é a aliança de Deus no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 25, Jesus está falando da nova aliança que foi feita no sangue dele. Agora nós estamos vendo aqui em Colossenses do elo perfeito, que é o amor. Só que o amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento, e este é a perna forte do homem, porque o homem, em Efésios capítulo 5, verso de número 25, fala: o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, apresentando ela sem lucro, sem mácula, sem mancha nenhum, sem defeito nenhum. Quem vai prestar contas às esposas perante Deus? Nós. Então, revista-se desse elo. O que ela é esse? É a força. Revista-se deste amor. E Deus deu para o homem o dom de amar. Está em nós. Deus deu para o homem o dom de amar, e Deus deu para a mulher o dom de honrar, fixar o devido valor. Mas o homem ama. Por isso, eu quero convidar você a entender que o amor, 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18, fala: Deus é amor. Deus é amor, e esse amor ele manifesta em nós. E aí o que acontece? O amor é um mandamento. O amor não é um sentimento. O amor é para ser plantado. Do que eu estou dizendo? Não, presta atenção por favor, segure as palavras de sua boca sobre bênção. Libere, fala que você ama, fala que você deseja. Esses dias agora, eu sentei na mesa com ela e pedi ela para sentar do outro lado, e falei com ela assim: eu tenho prazer na sua vida e na sua pessoa. Sente-se comigo para tomar um café, para que a gente possa desfrutar. Porque ela falou que a gente trabalha lado a lado, mas sabe quando que a gente tem tempo livre? Poucas horas na terça e na quinta-feira sozinho. O resto é tudo cheio de gente. Ou seja, o amor é para ser, é uma escolha, é para ser vivido, é para ser aliançado. Se abrace nesse amor, ame sua casa.
E eu tenho um clamor nessa noite para fazer. Em nome de Jesus, seja um exemplo vivo da palavra de Deus no Natal e no Ano Novo. Não se entregue às coisas terrenas, porque nós não somos dessa terra. Amém? Por isso, nós somos os homens os quais Deus nos chamou para ser aqui na terra referências de pais, de maridos, de irmãos e de amigos. Amém por isso? Então, Alvin, muito obrigado. Teremos